Receba uma cervinha do meu coração, seja qual for o horário que você esteja assistindo essa bagaça dessa aula. Meu nome é Victor Rocha, eu sou oficial do Corpo de Bombeiros. Estou aqui hoje para sanar as suas dúvidas dessa matéria encardida, porém muito mal compreendida, do que é a física. E hoje, pessoal, eu trouxe um assunto especial, um pouco pesado, confesso, mas gratificante no final das contas. É vetor. Pessoal, a gente precisa aprender vetor porque na física, muitas grandezas que a gente trabalha são grandezas vetoriais. E o jeito da gente fazer as continhas com vetores, né, somar vetores, subtrair vetores, não é igual uma soma escalar. Igual você pega lá, quanto que são 2 segundos mais 3 segundos, que é do tempo, né? Dá 5 segundos. Quando eu falo de grandezas vetoriais, um 3 mais um 2, nem sempre vai dar 5. Um 3 mais um 4, nem sempre vai dar 7. Certinho? Então vamos entender, o que diabos, Victor, é um vetor? Eu não sei o que é um vetor. Vetor, pequeno gafanhoto, nada mais é do que um segmento de reta orientada. É um segmento de reta orientado, é um sero, ok? É um segmento de reta orientado. Então, o vetorzinho, olha só, é uma setinha. Ele tem um pezinho, uma bundinha e uma cabecinha. Olha lá que lindo, olha que bonitinho esse vetor. E os vetores, pessoal, eles têm características em comum. Todo vetor, escuta comigo, ó, todo vetor tem módulo, todo vetor tem direção e todo vetor tem sentido. Mas o que será que é isso, Victor? Eu não sei. Pessoal, o módulo nada mais é do que o tamanho do vetor. É o tamanho, é o valor numérico. Então, quando eu falo de uma grandeza vetorial, vamos supor, a velocidade. Uma velocidade, ela é uma grandeza vetorial. Então, tem como eu representar ela através de um vetor? Tem. Então, quando eu coloco lá um 2 metros por segundo, aquele 2, aquele número, nada mais é do que o módulo do vetor. Olha que lindo, agora que a gente sabe que é um módulo, fica mais fácil, né? E a direção? A direção, pessoal, aqui no nosso exercício, na nossa aula, nós vamos entender como a posição no espaço que esse vetor está. Onde que ele está no espaço? Ele está na horizontal? Ele está na vertical? Isso é a direção do meu vetor. E ele não é um segmento de reta orientado? Se ele é orientado, ele tem que apontar para um lugar, para alguma direção, né? Para onde ele aponta? Esse é o sentido do vetor. Para onde ele está apontando? Está apontando para a direita? A cabecinha dele está para a esquerda, para cima, está para baixo? Isso é o sentido, é o que diz respeito à orientação, é o que faz o vetor ser um segmento de reta orientado. Beleza? Esse segmento de reta tem um tamanho, que é o módulo, ele está em alguma posição no espaço, que é a direção, e o sentido é para onde diabos esse camarada aponta. Vem comigo, pessoal. E as grandezas vetoriais? Eu separei aqui para a gente alguns exemplos de grandezas vetoriais na física. Quais são elas? As principais não são apenas essas que existem, pequeno gafanhoto. As principais, as que a gente mais vai trabalhar no decorrer do nosso curso são velocidade, aceleração, força e deslocamento. Todas essas grandezas são grandezas vetoriais. E como que a gente faz para entender a respeito dessas grandezas? Bom, se são grandezas vetoriais, nós podemos representá-las através de vetores, ok? E como que a gente representa elas através de vetores, pessoal? A velocidade, a gente escreve um V com uma setinha em cima. Toda vez que eu vejo uma letra que representa uma grandeza com uma setinha em cima, eu estou te dizendo que aquela grandeza é uma grandeza vetorial. Eu estou falando do vetor velocidade. Toda vez que eu vejo uma aceleração, um Azinho com uma setinha em cima, eu estou te falando que essa grandeza é uma grandeza vetorial. Eu estou falando do vetor a aceleração. Então, tem módulo de direção e sentido? Tem. E a força? A força, pessoal, também, assim como as anteriores, ela é uma grandeza vetorial. Então, representa o vetor força com a letra F de força e uma setinha em cima. Quando eu ponho essa setinha em cima, eu estou falando do vetor força. Beleza? Fácil demais, não é? E o deslocamento, pessoal? O deslocamento tem que tomar cuidado para não confundir com distância percorrida, certinho? O vetor deslocamento, tem livros que trazem que o deslocamento é ΔS, tem livros que falam que o deslocamento é um D. O que importa para mim é você entender a diferença dos dois. Não quero que você decore se é ΔS ou D. Eu quero que você entenda o seguinte. Se eu tenho aqui uma esquina de um quarteirão, uma esquina A, e vou caminhando
até uma esquina B, passo por essa esquina B e viro aqui na rua e vou até a esquina C desse quarteirão. A minha distância percorrida foi a distância de A até B, mais a distância de B até C. Se esse quarteirão aqui, ó, se esses quarteirões tiverem, sei lá, 100 metros por 100 metros, a minha distância percorrida nesse caso aqui, ó, a minha distância percorrida nesse caso seria 200 metros. Então, olha só, a minha distância percorrida, que seria 100 mais 100, porque eu andei 100 e depois subi 100. A minha distância percorrida é de 200 metros. Porém, eu posso te perguntar qual foi o deslocamento, pessoal. O deslocamento é um vetor. Se ele é um vetor, como é que eu represento ele? Olha lá, ó. O deslocamento, eu chamo de deslocamento de ΔS. Ele é um vetor. Então, eu venho aqui, ó, na representação algébrica dele, do deslocamento, que é o ΔS, e mando uma setinha em cima. Estou falando do vetor deslocamento. O vetor deslocamento é de onde você sai até onde você chega. Olha lá, ó. É um segmento. Ô, Vitor! Era para ser um segmento de reta, tá? Pessoal, mas dá pra gente arrumar, dá pra gente arrumar. Olha lá, ó. É um segmento de reta, finge que é um segmento de reta, pequeno gafanhoto. Isso, muito bem. Então, olha só. Esse segmento de reta que sai de A e chega em C é o meu vetor deslocamento. Vocês conseguem enxergar que esse tamanho aqui nunca vai ser 200? Ele é menor que 200, mas ele não é 200. Certinho isso daí? Nem sempre, ó, o deslocamento é igual à distância percorrida. A gente já viu isso anteriormente, né? Só é igual quando eu ando em linha reta, né não? Então, vamos lá. E a representação desses vetores? A gente já viu que para representar grandezas vetoriais, eu pego a letrinha e coloco uma setinha em cima. Porém, eu tenho outro tipo de representação. A representação de um vetor é você desenhar esse vetor, certinho? Se esse vetor aqui que eu representei, ele é um vetor que representa a grandeza velocidade, vamos supor que aqui é o vetor velocidade, ok? E esse vetor velocidade tem módulo 3, significa que o V é igual a 3 metros por segundo, não posso esquecer da unidade de medida. Ou eu posso escrever assim, ó, o vetor V tem módulo 3 metros por segundo. Olha que doideira. Isso daqui, ó, equivale a isso daqui. Módulo vetor velocidade é igual a 3 metros por segundo. Módulo vetor velocidade é igual a 3 metros por segundo. Nós estamos falando aqui da representação do módulo do vetor. Agora, se eu quero representar o vetor, eu desenho uma setinha. A representação do vetor é uma seta. A representação do módulo, eu tiro a seta e escrevo igual. Ou eu permaneço a seta, coloco duas barras, coloco a letra com a seta entre duas barras verticais e escrevo o valor numérico. Se esse vetor aqui fosse um vetor, ao invés de vetor velocidade, fosse um vetor aceleração, pessoal, ele deixaria de ser um V, passaria a ser um A, né? Primeiro de tudo. E olha só, a representação muda também. Só que muda também a unidade de medida. A unidade de medida de aceleração não é metro por segundo ao quadrado? Então, o tamanho do vetor continuou... Aqui não sei se você vai ver, mas é um quadro... esse quadro aqui, ó, ele é quadriculado. Então, eu estou pegando aqui 3 quadradinhos. Por isso que eu coloquei 3 aqui. Certinho? Então, o módulo do vetor, o tamanho do vetor aceleração é 3 metros por segundo ao quadrado. Tem que ter unidade de medida, viu? Quando eu estou falando de vetor. Ok? Se eu falo de grandezas vetoriais, o módulo tem que vir acompanhado da unidade de medida. Se isso aqui fosse um vetor força, para não enrolar muito a nossa vida, adivinha só o que ia mudar? Ia mudar a unidade de medida, logicamente, né? Porque a partir do momento que é força, é outra unidade de medida, e a representação do módulo, ou eu tiro a setinha de cima, ou eu ponho ele com setinha entre barras. E aqui, newtons, que é a unidade de medida de força. Beleza, pessoal? Ficou clara a representação de vetor aqui? Então vem comigo e presta muita atenção, pequeno gafanhoto. Essa parte, ela é muito importante, ela é cansativa,
ela pode ser por vezes massacrante e vai ser massacrante, mas você precisa entender isso daqui. Se você entender isso daqui, você vai ver que a parte da cinemática vetorial e toda a física que usar vetores vai ficar mamão com açúcar. É de boa, é fácil, não é difícil. Então, primeira coisa, como que eu somo vetores? Olha lá, soma vetorial. Eu tenho dois métodos para somar vetores. Quais sejam? A regra do paralelogramo é um método e a regra do polígono é outro método. Ambas as regras, elas utilizam um artifício matemático. Afinal, a matemática é a ferramenta da física. Elas usam qual artifício matemático? Elas utilizam a lei da selva, letra A. Lei ordinária, lei complementar ou lei dos cossenos? Muito bem, pessoal, é a lei dos cossenos. Essa piadinha foi boa, surgiu na hora aqui. Lei dos cossenos, não é lei da selva, não é lei ordinária, não é lei complementar, é lei dos cossenos. É a ferramenta que a gente usa para poder somar vetores. E é por isso que vetor nem sempre a gente soma como se fosse grandeza escalar. 2 mais 2 aqui nem sempre vai ser 4. 3 mais 3 nem sempre vai ter 6. E assim por diante. Então vem comigo e vamos estudar aqui, ó, a regra do paralelogramo. Primeiro passo, pessoal. Se eu quero fazer uma soma de vetores, eu quero somar esses dois vetores, o vetor A e o vetor B. Eu quero somar eles. Como que eu faço para somar esses dois vetores aqui, Vitor? Eu não sei, eu não consigo. Consegue? Primeiro passo é colocar eles de bundinha com bundinha. Eu pego os dois vetores, coloco um de bundinha com o outro, ó, pezinho com pezinho, bundinha com bundinha. O que eu faço? Olha só, toda vez que esses camaradas estiverem colocados dessa maneira, dispostos desta maneira, eles vão formar um ângulo aqui, eu vou chamar um ângulo θ, ok? Eles vão formar um ângulo, eu vou chamar esse ângulo de ângulo θ. Quando eu fizer isso, eu preciso traçar paralelas aos dois vetores passando pela cabeça deles. Então, olha só, tem o vetor A, eu vou traçar uma paralela ao vetor B, passando pela cabecinha do vetor. Olha só que doideira. Eu vou traçar uma paralela a A. Ó, o A está nessa direção aqui, ó. Eu vou traçar uma paralela a ela passando pela cabecinha do vetor B, ó. Ó. Tracei paralelas aos vetores passando pela cabeça deles. Feito isso, eu vou sair do pezinho da bundinha e chegar lá no encontro onde elas se cruzaram. Olha lá, ó. Esse vetor que eu desenhei, esse vetor aqui que eu desenhei, eu vou chamar ele de vetor resultante. Então, ó, estou representando o vetor resultante, ou seja, o vetor soma. Você pode chamar esse vetor de S, R, P, Q, o que você quiser. Você tem que entender que, se eu somar o vetor A e eu somar o vetor B, dá esse vetor R aqui, ó. Esse vetor R é o vetor resultante da soma A, vetor A, mais vetor B. Entendeu isso daí? Se você entendeu, meu camarada, isso daqui já tá bom demais para mim. Mas podemos ir mais a fundo. Se eu quiser saber o módulo, o valor numérico de R, o tamanho de R, eu preciso, para fazer essa conta, do tamanho de B e do tamanho de A. Porém, eu não vou usar aqui ainda números, tá ok? Pra gente não ficar muito louco aqui na hora. Porque você vai ter sua cabeça explodida, né? Porque eu falei, é cansativo, mas não é impossível. Voltando. Eu sei que o vetor R é a soma do vetor A mais o vetor B. Se eu somar esses dois utilizando o paralelogramo, dá esse vetor aqui, ó, R. Se eu quiser saber o módulo, o valor numérico dele, não basta eu pegar o valor de A mais o valor de B. Vamos supor que o A vale 3 e o B vale 4. Esse vetor R aqui, ó, ele não vai ser 3 mais 4. Qual que vai ser o valor dele? Vem comigo, presta atenção. O valor de R, pessoal, muita calma nessa hora. É feio, fede pra danar, mas é gostoso. Olha só, R é igual a raiz quadrada, meu Deus, já começou...
Calma, pequeno gafanhoto. Parece difícil, mas não é. Vai ser o módulo de A ao quadrado mais o módulo de B ao quadrado mais 2 módulo de A, módulo de B, cosseno de θ. Meu Deus, Vitor, eu achei que era difícil, mas é mais. Não é, pessoal. Isso daqui, ó, é a lei dos cossenos. Quem já estudou geometria lá na matemática, quem tem afinidade com matemática, vê que isso daqui, ó, é geometria. O cara, para calcular esse tamanho aqui, ó, ele tá pegando um triângulo, conhece dois lados desse triângulo e tem um ângulo entre esses dois. Então, ele consegue calcular. E o método do polígono? Pessoal, isso daqui, se você jogar valores numéricos, você vai achar o valor do R. Você vai achar o módulo do vetor R. Isso daqui é para você calcular qual o módulo do vetor R. Porque a direção e o sentido você já sabe, você já desenhou. Entendeu? Para você saber qual é o vetor R, só falta o quê? O módulo. Então, isso daqui, ó, te fornece o quê? Te fornece um módulo do vetor R. Ok? Muito fácil, né, pessoal? Fácil é de física, fala de física. Vamos lá? E o método da poligonal? Qual que é a regra do polígono? O que que ela diz? Primeiro de tudo, a regra do polígono, você não vai botar um de bundinha com o outro. Você vai botar o vetor A cheirando o vetor B. A cheirando o vetor B. Olha só que interessante. Cheirou, vai formar um ângulo aqui entre eles. Esse ângulo eu vou chamar ângulo alfa. Quando eu somo dois vetores usando a regra, o método da poligonal, que eu ponho um cheirando o outro, a soma desses vetores vai dar um vetor que sai do pezinho de A e vai para a cabecinha do B, ó. Esse é o vetor resultante. Se você perceber, é o mesmo vetor de cima. Eu peguei o vetor B, mantive a direção, o módulo e o sentido, ó, não dá para você ver, mas esse vetor B é esse mesmo vetor B. Esse vetor A é o mesmo vetor A aqui, ó. Esse vetor R é esse mesmo vetor R. Tem que ser, se você não altera o módulo, a direção e o sentido, independente de qual regra, de qual método você utiliza, você vai ter o mesmo resultado, entendeu? Então vem comigo, ó. A gente viu que para somar vetores usando o método do polígono, eu boto um cheirando o outro. Aí eu vou e desenho o vetor R. Quando eu desenho, eu tenho direção e sentido. Já tá na 75%, já tá morto, ó. Já tá quase no final. 75 não, 66,6666% já tá morto e enterrado. O que tá faltando? O módulo. O módulo do vetor R, quando eu uso o método da poligonal, percebam que esse ângulo aqui é diferente desse. Lá no desenho de cima, o alfa, ele estaria aqui, ó. Tá vendo? E o θ estaria aqui embaixo. O alfa e o θ são ângulos que a gente chama de suplementares. Quando eu somo um com o outro, olha lá o paralelogramo. Quando eu tenho um paralelogramo, ângulos adjacentes são suplementares. Eles formam um ângulo de 180 graus quando a gente soma eles. E uma característica desses camaradas é ter o mesmo valor do cosseno, só que sinal contrário. Se um é meio, o outro é menos meio. Se um tem cosseno 1, o outro cosseno é menos 1. Entendeu isso daí? Se entendeu, vai ficar fácil. Então, olha só, para calcular o módulo do vetor R usando o método da poligonal, vai ser, ó, módulo do R vai ser igual, raiz quadrada, começou igualzinho. Módulo do vetor A ao quadrado mais módulo do vetor B ao quadrado, menos 2 vezes o módulo do vetor A, vezes o módulo B, vezes o cosseno de alfa. Vitor, minha cabeça deu um nó. Por que lá é mais e aqui é menos? Aqui é mais, pessoal, porque não é o mesmo vetor aqui e aqui? Essa conta tem que dar igual a essa, porque as duas fornecem o módulo do vetor R. Se o vetor é o mesmo, essa conta tem que dar igual a essa. Mas como que vai dar se um tá mais e outro tá menos? Por conta do sinal do cosseno. Esses ângulos aqui, ó, são diferentes. O cosseno é o mesmo número, só o sinal que muda. Então, se aqui é mais, aqui tem que ser menos, para manter
essa conta igual a essa o resultado. Se você entendeu isso, meu pequeno gafanhoto, você está a anos-luz do seu concorrente. E lógico, a partir de agora, a gente vai fazer uma aplicação prática disso, né? Usar números, ver posições diferentes. Não é interessante eu usar, por exemplo, calcular a soma de dois vetores quando esse ângulo é zero? Quando esse ângulo é zero, olha o que acontece. Eles estão apontando para o mesmo rumo. Vamos ver como é que a gente calcula. Quando é zero, quanto que dá? Para a gente poder agilizar nossas contas, a gente entender quando um aponta para um lado, outro aponta para o outro, o que acontece? É isso que eu vou te ensinar daqui para frente. Um beijo no coração de vocês, pequenos gafanhotos, e até daqui a pouco no próximo bloco. É nóis!